Estamos ministrando, desde o início do ano, o tema Até que Ele Venha. E até que Cristo volte, até que Ele venha, nós temos muitas ações para realizar, muitas atitudes para tomar. E essa mensagem Deus colocou no meu coração, já tínhamos falado sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre o texto que eu falarei agora, mas ele é sempre oportuno para esse momento. E o tema da mensagem dessa noite é: até que Ele venha, não vamos nos moldar a este mundo. Amém? Amém? É um desafio não ser moldado a este mundo. Eu diria para vocês, desde que o mundo é mundo, é um desafio a não se moldar a este mundo. Desde que a igreja foi instituída, todos os cristãos de todas as épocas têm sido desafiados a não se formatar, a não se moldar a esse mundo. A todo instante nós somos tentados, nós somos procurados, instigados a sair do caminho estreito e a entrar pela porta larga. Nós sabemos que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7 que existe um caminho estreito, mas existe um caminho largo e uma porta larga. E muitos são os que entram por essa porta larga e por esse caminho largo. Mas nós andamos em linha reta, ou seja, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho certo. Mas nós somos desafiados a todo instante, somos também confrontados, somos questionados, somos muitas vezes colocados na parede para nos posicionar, ao talvez aceitar os padrões desse mundo. Então, não sei se você já foi desafiado essa semana ou por esses últimos dias. Você foi colocado talvez em xeque sobre a sua fé. Então, nós sabemos que quando vem esses confrontos, vem esses desafios para que nós possamos nos posicionar, muitos de nós, eu diria para vocês, isso é um fato, nós recuamos. Nós, às vezes, não nos posicionamos. Por quê? Com medo de perder a amizade. Às vezes aquela pessoa é tão bacana comigo, mas se eu falar a verdade para ela acerca daquilo que ela está me questionando, talvez eu vou perder a amizade. Ou talvez no emprego, o seu chefe fala para você: olha, o que você acha desse assunto? Você aceita isso? Aí você, com medo de perder o emprego, você acaba não se posicionando. Então é um desafio, porque o mundo ele está, conforme diz a Bíblia, ele jaz no maligno. E a todo instante, a toda hora, nós somos convidados, confrontados a sair do caminho certo. Então nós temos aí que ser vigilantes a todo instante e colocar à prova tudo o que o mundo nos oferece. Tudo que o mundo nos oferece, temos que pôr à prova. E perguntar: o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Melhor resposta, a melhor forma de você analisar, se você não sabe o que a Bíblia fala sobre esse assunto, fala: espere um pouco que eu vou responder para você. Aí pergunte para alguém que saiba um pouco mais dos textos, mas o Espírito Santo sempre fará você lembrar daquilo que Deus tem ensinado. Essa é a verdade que nós encontramos na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Você tem sido desafiado a se moldar aos padrões desse mundo? Até que Cristo volte, nós vamos permanecer firmes, amém, irmãos? Vamos procurar permanecer firmes, a não se moldar a este mundo. Nessa mensagem, eu quero discorrer com vocês acerca de um texto, onde nós temos aqui um convite de Deus para todos nós, que nos dizemos servos de Cristo, discípulos de Cristo. É Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos meditar nesse convite de Deus que Ele nos faz nessa noite através dessa mensagem. Você pode acompanhar, talvez aí na projeção ou na sua Bíblia também. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, está falando aqui para crentes, pessoas salvas em Jesus Cristo, não está falando para o mundo vai vir daqui a pouco na palavra de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Na versão NVI, a nova versão internacional, nesse ponto é dito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe bem para esse texto na sua Bíblia. Nós vamos encontrar aqui uma grande razão para não nos moldarmos esse mundo, e também 3 atitudes que o apóstolo Paulo nos recomenda, que resultará em uma grande bênção. E é dentro desses pontos que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Tá? O convite, uma grande razão, depois 3 atitudes e uma grande bênção. Vamos começar pela grande razão. Por que ele roga? Por que ele ora para os irmãos? Não é uma oração simples, é um rogo, é algo mais profundo, é algo que parte do coração do apóstolo Paulo, falando: olha, eu rogo, eu imploro para que vocês não se amoldem esse mundo. Mas ele coloca aqui a primeira razão que ele coloca, dentro da projeção, até coloquei ali, a grande razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas, o quê? Misericórdias de Deus. Então, se tem algo que nós devemos nos moldar esse mundo, qual a maior razão para não nos moldarmos esse mundo? É pelas misericórdias de Deus. Essa é a grande razão. Um pouco antes, lá em Romanos capítulo 11, no versículo 25 até o 32, o apóstolo Paulo fala da grande misericórdia que todos nós alcançamos. E essa grande misericórdia, você pode ver ali no 32 do capítulo 11, ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Sabe, a grande misericórdia que nós alcançamos de Deus foi a salvação. Essa é a verdade, amém? Porque Deus é misericordioso, por isso que Ele nos salvou. Hoje pela manhã o nosso irmão Augusto, falando acerca desse assunto, ele leu Efésios capítulo 2, olha só comigo, o que de fato ele leu, que está dentro dessa mensagem, Efésios capítulo 2, que fala da misericórdia de Deus, a questão da salvação, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a principal razão para não nos moldarmos a este mundo, porque a misericórdia de Deus é a grande bênção para a salvação. Ele dispensa não somente na salvação a sua misericórdia, mas nós vemos também em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias de Deus, ela se renova a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar a misericórdia de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa é a grande verdade. Lá no Salmo 136, eu vou pedir para você abrir comigo, depois nós voltaremos para Romanos, capítulo 12. Veja quão importante o salmista, no Salmo 136, ele via a misericórdia do Senhor. Nesse texto, eu vou começar falando da misericórdia de Deus, e todos juntos falaremos por quê o da misericórdia de Deus. Tá bom? Vocês estão acompanhando comigo, hein? Vocês conseguem colocar numa versão só, irmãos, na projeção, fazendo um favor? Que daí a gente acompanha numa versão só, ao meio da revista atualizada. Olha só o que diz o 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos juntos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos lá continuar. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque
A sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 razões porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, quando Paulo rogou lá em Romanos capítulo 12 aos irmãos para que não se moldasse a esse mundo, ele deu a primeira razão, porque pelas misericórdias de Deus. E nós? E quantas razões você colocaria pelas misericórdias de Deus? Você consegue reconhecer que a misericórdia de Deus dura para sempre? Amém? Se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Hoje eu visitei uma família e conversando com o pai do Paulo, ele falou, olha, Deus é misericordioso, né? Foi poupado, tá vivo, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então nós cremos também que mesmo aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por Deus para a salvação, é porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, se você hoje não foi alcançado ainda para ser salvo, porque Deus está sendo misericordioso e poupando você da morte física e da morte eterna. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele é longânimo para com todos, diz Pedro, a fim de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso tudo está na Bíblia. Então, se hoje você não tem ainda Cristo como Salvador, reconheça Ele enquanto está vivo, porque depois que morrer, não tem mais misericórdia. Hoje a misericórdia de Deus está assim com as portas abertas, ela se renova conforme Lamentações 3, a cada manhã. Ele nos dá um crédito todos os dias, eu tenho repetido aqui, de 86.400, não é dinheiro, é segundo. Nós temos por dia 86.400 segundos, 1.440 minutos, 24 horas, 2 períodos de tempo por dia. Então, à meia-noite de hoje, 0 crédito de hoje. Começa um crédito novo amanhã. Então, nós sabemos que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E quanto a nós, quantos motivos temos para reconhecer as misericórdias de Deus? Então, foi por esse motivo que Paulo rogou. Se você tem que rogar alguém para que essa pessoa não se amolde a esse mundo, comece a falar, olha, rogue, vamos orar por causa da misericórdia de Deus. Porque se Deus te salvou, Ele vai ter poder também de te ajudar a não se amoldar a esse mundo, até que Cristo venha. Mas aí Ele não só coloca o rogo, não só coloca essa oração, não só coloca essa grande razão. Eu coloquei na projeção ali as atitudes que devemos ter
para não nos moldarmos a este mundo. E a primeira atitude que nós encontramos nesse texto, está em Romanos capítulo 12, versículo 1, ali na parte A, é que nós devemos apresentar a Deus, primeira atitude, Romanos capítulo 12, parte B, apresentarmos em sacrifício, diz ali a palavra, apresentar a Deus em sacrifício. O que ele está querendo dizer isso? Com essa palavra. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Devemos apresentar a nossa vida em sacrifício como Deus espera, um sacrifício total. O texto diz, apresentar o nosso corpo por inteiro. Você está aqui por inteiro, nessa noite? Eu posso ouvir um amém? Ou você está preocupado com o que vai acontecer amanhã no seu trabalho, com o seu chefe? Quando você está diante de Deus, você tem que se apresentar por inteiro. Nós tivemos no passado aqui pessoas que ficavam preocupadas com o que estava acontecendo com o vizinho, tinham as galinhas em casa e estava com medo do cachorro do vizinho, foi lá e comer aquelas galinhas. Então, esteja aqui despreocupado com o que acontece lá fora. Sabe o que devemos fazer com aquilo que nos inquieta lá fora? Entregar no altar de Deus. Essa é a recomendação de Deus. Entregue toda a sua ansiedade ao Senhor com oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Essa é a entrega completa, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja e ficam preocupadas com o que vai acontecer no dia seguinte. Entregue ao Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz a Bíblia. Nós não podemos fazer nada. Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, lá no finalzinho, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não nos aquietar quanto o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará do seu próprio, daquilo que vai acontecer. Então nós devemos buscar entregar de forma completa, de forma total. Mas ele começa a falar ali, o sacrifício, voltando para Romanos capítulo 12, é um sacrifício vivo. Em primeiro lugar, um sacrifício vivo. Na antiga dispensação, na lei, os animais do sacrifício eles iam arrastados ao altar. Eles iam involuntariamente. Eles eram amarrados e levados ao altar involuntariamente para o sacrifício. E nós devemos ir voluntariamente nos apresentar em sacrifício vivo para oferecer o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. E depois, quando fala na antiga aliança, o sacrifício tinha que morrer, literalmente. E aqui nós temos que estar vivo, de forma completa, como sacrifício vivo no altar de Deus. Mas esse sacrifício, além de ser vivo, nós entendemos que nesse mesmo texto de Romanos capítulo 12, ele fala que deve ser um sacrifício vivo e que mais? Que diz lá o texto? Santo. Um sacrifício vivo e santo. Se você for olhar no Antigo Testamento, lá em Êxodo 29, 37, o altar do tabernáculo de Deus era considerado um lugar santíssimo, e tudo que tocasse naquele altar seria santo. O sacerdote, antes de entrar no Santo do Santo, ele tinha que se purificar de forma completa, e a tradição diz que eles eram tão rigorosos quanto a purificação, que eles amarravam um sinete neles, para aqueles que já estudaram esse assunto, amarravam um sinete, e alguns dizem que amarravam uma cordinha, e ficava a cordinha lá fora, eles entravam dentro do Santo do Santo, e se ele demorasse muito, era porque Deus tinha fulminado ele ali dentro. Aí eles puxavam a pessoa para fora. Diz essa tradição, mas eles tinham que estar diante de Deus de forma santa, de forma pura, diz o texto aqui, santo. Os sacrifícios eram oferecidos, eles deveriam ser oferecidos também sem defeito diante de Deus. Levítico capítulo 22, versículos 17 a 24 fala sobre isso. Então o sacrifício, além de ser vivo, além de ser santo, ele deve ser agradável somente a Deus, diz o texto. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Será que nós estamos nos apresentando de qualquer jeito para o Pai? O Rei dos Reis, aquele que sonda tudo, conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Será que estamos nos apresentando de forma viva? De forma santa?
de forma agradável ao Senhor? Nós temos um texto lá de Malaquias, capítulo 1, que faz uma comparação aqui sobre o que estava acontecendo com o povo de Deus na hora de oferecer o sacrifício a Ele. E Deus abominava esse tipo de sacrifício, esse tipo de entrega a Ele. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 10, Deus falando através do profeta, Ele diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele começa a relação aqui do que acontece. Ofereceis sobre o altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Então esse é o texto de Malaquias que fala que o povo estava entregando a Deus algo com defeito. Agora diz o versículo 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então Deus, Ele quer que nós entregamos a Ele o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, já um tempo atrás, falei em uma reunião na igreja que quando não há um sacrifício agradável ao Senhor, nada vai fluir na igreja. Você pode ser o melhor cantor que essa igreja possa ter, pode ser o melhor pregador que essa igreja possa ter, mas se houver pecado oculto, Deus não vai agir na igreja. A igreja não vai para frente. Porque a Bíblia fala, Paulo compara a nossa igreja, a igreja do Senhor, não nossa, mas do Senhor, como o corpo humano. E o corpo humano, quando tem algum membro ferido, todo o corpo padece. É isso que nós cremos? É isso que ele diz? Então não pense que você, membro da igreja, não é importante no hall de membros. Hoje pela manhã recebemos 2 pessoas como membros da igreja. Então vocês já foram inseridas de forma oficial no corpo de Cristo da Igreja Batista do Boa Vista. Então nós cremos que vocês fazem parte desse corpo também. E se vocês sofrem, todos nós vamos sofrer junto. Essa é a verdade da palavra de Deus. Se vocês são honrados, nós vamos nos alegrar juntos também. Mas se vocês padecem, toda a igreja vai padecer. Agora existe um padecimento oculto dentro das igrejas que muitos não percebem, que estão prejudicando, que faz uns pecados ocultos, e mesmo assim, e Deus não vai agir. Foi o que eu falei em uma reunião. Mas enfim, a gente sabe que Deus deseja que tenhamos diante dele um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a ele, mas também, além disso, diz o versículo, lá voltando para o capítulo 12 de Romanos, um sacrifício que seja agradável a Deus, mas que também seja um culto racional. É isso que diz o versículo? O que é um culto racional diante de Deus? Você já parou para pensar? Será que nós estamos prestando aqui nessa igreja um culto racional a Deus? Eu estava pesquisando sobre esse assunto e um culto racional significa um culto lógico, um culto coerente, autêntico. Um culto que agrada a Deus é aquele onde há coerência e consistência entre o altar e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida. O culto que prestamos a Deus no altar, se não for acompanhado por uma vida de obediência e fidelidade, será um culto vazio.
Então, que nós sejamos a mesma pessoa no altar quanto no lar. A pior coisa é quando você ouve, olha, aquela pessoa não vive o que prega. Então, não é um culto racional. Então, todos nós aqui, não é só o pastor responsável para oferecer diante de Deus um culto racional. Cada um de nós. Porque se você está aqui hoje e se diz um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, ofereça a Ele um sacrifício vivo, santo, agradável, como um culto racional a Deus. Olha só o que estava acontecendo com o povo de Deus, lá em Isaías 29, 13. Abra comigo Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, cantam maravilhosamente bem, fala, prega maravilhosamente bem, mas, olha só o mas aqui, o entretanto, porém, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Tem outra versão que diz que aprendeu de cor. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus nesse culto racional, nós devemos apresentar de forma completa a Ele. Então, o tema da mensagem de hoje, até que Ele venha, não vamos nos moldar a esse mundo. Essa é a recomendação de Deus. Porque quando nós fazemos isso, é como se dissesse que nós estamos fazendo uma entrega sem reflexão. E essa frase, que não é minha, diz assim: entrega sem reflexão é fanatismo religioso em ação. Reflexão sem entrega é paralisia de toda razão. Então, muitas pessoas, eles entregam de forma irracional. Se entregam àquela doutrina, àquela ideologia, àquele grupo religioso, mas sem ter uma reflexão. Nós temos que ter uma reflexão. Será que isso que está sendo falado vem de Deus? Ponde tudo à prova, retei o que é bom, diz Tessalonicenses. Então nós temos que ter, agora, quando você faz uma entrega sem reflexão, só com o coração, não é bom. Temos que ter ali a entrega, a reflexão e também a entrega com o coração, de forma completa. A segunda atitude que o apóstolo Paulo recomenda que tenhamos, para que não nos moldemos a este mundo, no texto de Romanos capítulo 12, é rejeitar com firmeza aos padrões desse mundo. Versículo 2 do capítulo 12 diz: e não vos conformeis com este século, ou não se amoldem ao padrão deste mundo. Você tem sido tentado a se moldar ao padrão desse mundo? Será que nós somos tentados todos os dias a nos moldarmos ao padrão desse mundo? É o que ele está dizendo aqui. Nós temos que entender que não vivemos em uma bolha espiritual, mas no mundo. Nós fomos salvos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Essa é a verdade. Se nós formos pensar nisso, para resumir essa frase que eu estou colocando, Jesus Cristo fala em João 17, 15. Santifica-os. Um pouco antes ele fala, em João 17, 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Essa é a recomendação de Cristo. Na oração, ele pede a Deus: olha, Pai, não peço que você tire os meus discípulos do mundo, mas que livre do mal. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Por isso que nós não podemos nos moldar a este mundo, porque os valores desse mundo não são mais os nossos valores. Se você se converteu, você teve uma mudança de vida, uma transformação de vida, um culto racional. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É como se falasse assim, aquela palavra em grego, metanoia, mudança de mente. Nós mudamos a mente, agora temos a mente de Cristo. A ética deste mundo não é mais a nossa ética. Nós temos agora essa mente de Cristo, e conformar-se com este mundo é se moldar ao seu sistema. É isso que a palavra de Deus ensina, é abraçar o seu relativismo, é entrar no seu esquema. O mundo tem uma forma que está sempre mudando de acordo com as suas conveniências.
Volta e meia levanta grupos, levantando a bandeira para defender aquela ideologia. O desejo da carne, segundo o mundo, ele deve ser atendido e não controlado. O prazer carnal, ele deve ser consumado sem levar em conta as consequências, sem levar em conta a verdade de Deus ou o amor ao próximo. Esse é o padrão do mundo. Então, dentro dessa mensagem, irmãos, que é uma reflexão, o apóstolo Paulo fala que quando nós pecamos e não temos a consciência do pecado, nós estamos livres da graça de Deus. Estamos isentos. Olha só o que ele fala um pouco antes, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 15, ele fala assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí ele responde: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, diz o versículo 19, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado e estáveis isento em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto você não tiver consciência de que aquilo que você está fazendo não é vergonhoso, não é pecado, qual o poder da graça na sua vida? Nenhuma. A graça não terá nenhum poder. Agora, quando você pratica algo e reconhece que é errado, daí o Espírito Santo já começa a mostrar para você se está errado. Então a graça começa a abundar, conforme diz Paulo, no versículo 20 do capítulo 5, ele diz: sobreveio que abundasse a ofensa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é muito maior do que o pecado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Voltando para o capítulo 12 de Romanos, acerca do que devemos rejeitar com firmeza aos padrões desse mundo, que vão contra os mandamentos de Deus. Nós temos ouvido muito falar sobre convites para aprovarmos a ideologia de gênero atual. Você já foi confrontado sobre a ideologia de gênero atual? Que diz que uma criança não nasce homem nem mulher, ela tem que decidir depois, quando ela tiver consciência, se ela vai ser menino ou vai ser menina. Alguém já teve esse confronto? Como é que você vê esse assunto? Você apoia o LGBT? Você aprova o que eles fazem? A ideologia de gênero que eu aprovo é aquela que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e deu uma ordem: multiplicai-vos, enchei a terra. Enéas, alguém lembra do Enéas, quando fez propaganda política? Ele falou: se aprovarmos isso, a gente vai estar decretando a extinção da espécie. Imagina um país, uma cidade, onde todos têm mesma preferência sexual, seja homem com homem, mulher com mulher. Não vai progredir, não vai procriar. Essa é verdade simples, mas sabe por que eu digo isso com muita convicção, sem medo? Porque a nossa regra de conduta e fé é a Bíblia Sagrada. Então, se você crê que a Bíblia Sagrada é a sua regra de conduta e fé, fala sem medo. O que vai reger a nossa vida é a palavra de Deus. Dentro dessa questão da ideologia, a Bíblia é veementemente contra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
o que se prega nesse mundo. Lá em Levítico capítulo 18, não sei se alguém já passou por esse texto, Levítico 18. Um pouco antes de Números, Levítico 18. Olha só o que Deus fala acerca desse assunto. Levítico 18, versículo 22. Com homem não se deitará como se fosse mulher. É abominação. Depois, mais à frente um pouquinho, no capítulo 20, versículo 13, ele diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Tudo isso está na Bíblia. Deus não coloca esse tipo de pensamento, de ideologia, como uma enfermidade, mas sim como uma atitude. E se nós formos olhar para o Novo Testamento, lá em Romanos, o próprio Paulo que falou dessa questão de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele coloca em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, acerca desse assunto. Vamos ler a partir do versículo 25. Romanos 1, 25. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E mais à frente um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 9 e 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós fostes o quê? Lavados, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus transforma, irmãos. Deus tem esse poder de transformar a vida. Venha como está, mas não permaneça como está, seja transformado. Olha só que o Paulo, vocês eram assim antes, eram avarentos, injustos, eram impuros, eram idólatras, adúlteros, eram efeminados, sodomitas, faziam de tudo. Eram, mas foram o quê? Lavados pelo sangue de Cristo, foram purificados. Então, sempre quando alguém me questiona acerca desse assunto, eu falo: olha, a Bíblia tem razão. A minha regra de conduta e fé é a Bíblia, porque nenhuma outra lei veio antes da palavra de Deus. É isso? É verdade isso ou não? Estou falando alguma mentira? É verdade. Então, todas as leis que foram instituídas veio depois da Bíblia. Então, se nós temos a Bíblia como regra de conduta e fé, vamos processar Deus. Não a nós. A Bíblia é bem clara, nós temos essa conduta, a nossa ideologia é essa que Deus coloca na palavra dele. Mas também, além disso, irmãos, existe algo aqui que é um ponto nevrálgico, é a palavra certa, né? Entre nós, homens, principalmente. Na época que foi escrita essas palavras, não existiam hoje o acesso à pornografia que existe hoje. Antigamente era muito difícil ter o acesso como existe hoje. Você basta estar em casa, com o seu telefone ligado, você vai consultar qualquer palavra, aparece muitas outras coisas. Esse dia eu estava consultando acerca de suicídio, e logo depois já apareceu uma advogada oferecendo seus serviços para mim, pensando que eu estava querendo me suicidar. Então, conforme a palavra que você coloca aqui, aparece muitas coisas, não é assim que acontece? Então, tem um pastor que chama isso aqui de Baal de vidro, Deus de vidro. A gente não esquece, que a gente acorda de manhã, a primeira coisa que nós olhamos é para o celular. Se a gente esquecer na igreja a Bíblia, a gente não volta para pegar, mas se esquecer o celular, a gente volta.
Mas assim, esse aqui é uma máquina, muitas vezes, de levar as pessoas ao adultério, à pornografia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus Cristo fala acerca do adultério. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele eleva esse mandamento de Deus de uma forma tão... Alguns falam, mas a graça é bem mais leve do que a lei. Mas olha só o que ele fala acerca da graça, acerca do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, o adultério não está só na prática do adultério, mas só na intenção. É isso que diz o texto? Então as pessoas falam, mas eu não tenho intenção, mas olhou. E tinha um jovem na igreja, muito tempo atrás, pastor, mas a segunda olhada é que é pecado, então fico na primeira. Então olha a primeira e não tira. Tem gente que é assim. Então a segunda olhada é que é pecado, você olha uma vez, depois de novo. Não. Vocês entenderam? Então é essa questão, que no passado não era tão séria como hoje, né? E o adultério, o caminho para o adultério é a pornografia. E o que Davi falou lá no Salmo 101, versículo 3? Salmo 101, versículo 3. Alguém lembra aí? Ele diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Será que esse texto ele escreveu depois de ele ter traído, ter adulterado com Betseba? Quem já estudou sobre esse assunto? Porque ele teve uma triste situação que ele viveu, em que ele viu a mulher de Urias tomando banho, e ali ele desejou aquela mulher. Era um tempo do rei ir à guerra, mas ele ficou em casa. E tem um dito popular que diz que cabeça vazia, vocês completam aí. E foi o que aconteceu com Davi. Ele caiu ali no adultério, porque ele viu uma mulher tomando banho e se desejou, e ali começou todo aquele arquitetar todo aquele plano, que depois chegou ao ponto de falar, Deus, eu estou em pecado, meus dias são de constantes gemidos e dor, eu preciso do teu perdão, e enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, diz o Salmo. Depois que ele confessou o pecado diante de Deus, ele teve o alívio e o perdão de Deus. Então nós devemos confessar o nosso pecado. Se for na questão do adultério, confesse. Se é na questão da pornografia, confesse diante de Deus. Mas existe também, o padrão do mundo é isso. É adultério. Olha, quer apimentar a relação? Né? Busque uma outra companhia para você. Nós fomos falar agora, recentemente, lá em Joinville, para um grupo de casais. E para quem viaja até Joinville, quem já desceu a serra aqui, ali para Joinville, tem duas áreas de escape, né? Onde você pode ver no Google, aquelas áreas de escape, onde os caminhões, quando começam a ficar com freio que não conseguem mais segurar, eles vão para a área de escape e vai lá e é protegido. Aí eu perguntei, no casamento tem alguma área de escape? Muitos falam que tem. Adultério, a pornografia, vai pimentar, não é. Aí uma pessoa ela falou, a oração e a leitura da palavra. É a nossa área de escape no casamento. Aí essa é a verdade que nós cremos de forma simples, direta e objetiva na palavra de Deus. Então, o convite do mundo é isso. O seu casamento está ruim? Procure um outro relacionamento para apimentar. Vai ser feliz com outra ou com outra. É o que geralmente o mundo tem pregado nessa questão. É o padrão do mundo. Até que ele venha, não vamos nos moldar a este mundo. Está com dificuldade no relacionamento? Procure a orientação, leia a palavra, ore, busque um orientador espiritual para te ajudar nessa questão. Mas também existe uma outra questão que tem acontecido no mundo, que tem tentado nos moldar, que é a corrupção, a maldade. Até no presídio, quando o nosso grupo foi pregar, alguém falou lá, é propina, né? Foi usada a palavra. É propina que foi usada? Qual a propina que vocês querem dar para que eu possa liberar para vocês pregar a palavra? Aí, de forma tão certa e objetiva, ela falou, não tem propina, minha propina é Deus, falar de Deus. E foi isso. Os convites são de todos os jeitos, até na prisão. Quando você vai pregar a palavra, eles estão querendo alguma propina para você receber alguma propina. Mas enfim, olha só que diz Isaías 5, Isaías capítulo 5,
Isaías capítulo 5. Isaías 5. Olha só o que o profeta fala. Isaías capítulo 5, versículo 18 a 23 diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifesta-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem do amargo por doce e do doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. São os ais que acontecem nessas pessoas que praticam o mal dessa forma. Mas mais à frente um pouquinho, irmãos, Miqueias capítulo 7, um outro padrão que o mundo tem tentado colocar e que de fato tem acontecido, Miqueias capítulo 7. Eu falei que hoje temos bastante texto bíblico para ler. Mas é para confirmar a mensagem que Deus tem colocado em nosso coração. Em Miqueias capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens, um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles, diz o versículo 4, é como um espinheiro. O mais reto é pior que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. E olha só o que estava acontecendo dentro dessa corrupção. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, aquela que reclina no teu peito. Ou seja, até na própria esposa não era para acreditar, confiar na esposa, diz aqui o texto. Porque o filho despreza o pai, a mãe se levanta contra a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e no meu Deus, o meu Deus me ouvirá. Então, aqui é um relato de alguém que não se moldou ao padrão daquele mundo atual. A mensagem de Deus essa noite é: até que Ele venha, não nos moldemos a este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A Bíblia fala em 1 João que nós devemos amar as pessoas deste mundo e não o mundo. Devemos odiar o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, vamos ler também? 1 João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou em outra versão, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, como eu disse, nós devemos sim amar as pessoas neste mundo, mas odiar o pecado. Respeitar também as escolhas que essas pessoas fazem neste mundo, mas não apoiar e nem incentivar essas pessoas a praticarem o pecado, e nem apoiar o pecado delas. Sabe por quê? A Bíblia responde. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. A Bíblia tem até um programa que fala: a Bíblia tem razão. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos,
Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, se entre nós, aqui, alguém se desviar da verdade, e você que está convicto que não deve se moldar ao padrão desse mundo, trazer essa pessoa de volta, você vai estar salvando essa pessoa. Essa é a finalidade dessa mensagem, não nos moldarmos ao padrão deste mundo. O convite é muito grande. Eu diria para vocês que na Bíblia nós temos muitas histórias que contam dessa dificuldade que temos enfrentado hoje. Mas a Bíblia também fala que nós não devemos julgar e nem condenar as pessoas pelas suas práticas. Nós não temos esse poder de condenar as pessoas pelo que ela faz. Nós geralmente condenamos as pessoas, mas não é o nosso dever e nem o nosso poder. Sabe por quê? Porque um dia, diz Romanos capítulo 10, que todos nós estaremos diante de Deus. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 14. Voltando lá para o texto de Romanos 14, versículo 10, diz assim: Tu, porém, Romanos 14, 10, tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, devemos julgar ninguém. Quem vai julgar é Deus. Eu não posso dar conta da vida de vocês, nem vocês darem conta da minha vida. O que eu fizer da minha vida, eu vou prestar conta diante de Deus. Mas o que eu fizer da minha vida, enquanto pastor dessa igreja, vai influenciar na vida de vocês também. É verdade isso ou não? Será que influencia? O que vocês fazem, será que vai influenciar na minha vida? Com certeza, porque nós somos corpo de Cristo. Somos unidos em Cristo. Então nós temos que dar bom testemunho para as pessoas nós estamos nos relacionando. Mas o texto de Romanos é muito claro, todos nós daremos conta diante de Deus. E se afirmarmos que somos discípulos de Cristo, até que Ele venha, não podemos nos moldar a esse mundo. Não nos moldar aos seus padrões será sempre um grande desafio. Eu quero contar para vocês aqui da história de uma pessoa, um servo de Deus, que tinha inveja de ver as pessoas prosperando, fazendo falcatrua. E ele chegou ao ponto de falar: olha, Deus, quase que eu desviei da fé. Eu creio que o Senhor é bom para com Israel, mas eu, quanto a mim, quase resvalaram os meus pés. Alguém lembra do que eu estou falando? Alguém falou bem alto ali. Asaf. Olha só, estudamos a Bíblia, né? Então, Asaf, lá no Salmo 73, ele chegou ao ponto de chegar para Deus e falar: Deus, poxa vida, eu estou sendo tão íntegro ao Senhor, mas as pessoas que estão à minha volta, eles prosperam, eles fazem de tudo, e corrupto, e não são afligidos. Salmo 73, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É uma tese que ele levantou no versículo 1, ele foi discorrendo até no final ele concluir que de fato Deus é bom. Ele começa a falar assim: quanto a mim, porém, no versículo 2 do Salmo 73, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu, o que ele fez ali? Invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, o nédio aqui é sadio e forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca,
e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe, e larga os sorvos, ou seja, até saciar-se. E diz o versículo 11: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ele fala assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos, dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então ele vivia uma vida íntegra diante de Deus e começava a questionar Deus. Quase me resvalei, quase escorreguei. Mas onde que ele conseguiu ver a diferença entre a fidelidade dele com Deus e a iniquidade daquele povo? No versículo 17 responde: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, mesmo que você viva uma vida íntegra nessa terra durante todo o tempo da sua existência, na glória nós teremos a recompensa de Deus. E quando você vem para o santuário de Deus, ou seja, para a casa de Deus, e ouve o que acontece com aquelas pessoas que praticam o mal, aí a gente vai ver a diferença. No final de tudo, o que vai acontecer é que aqueles que viveram a vida piamente em Cristo, de forma real, de forma verdadeira, quando chegar na glória, terão a salvação e a vida eterna. Aqueles que se desviaram de Deus não terão a vida eterna. Certa vez perguntaram para o pastor Alejandro Bulhão, não sei se alguém já ouviu a mensagem dele. Um jovem perguntou: mas pastor, e se no final de tudo não acontecer nada, não tiver tudo errado, essa questão de céu, essa questão de juízo final, e se não tiver, se a Bíblia não tiver certa no final? Ele vai falar assim: olha, se no final de tudo, diz a mensagem dele, não existir céu, não existir, eu não vou perder nada, porque eu vivi uma vida íntegra, eu cuidei da minha esposa, dos meus filhos, eu fui um bom trabalhador honesto, então eu não vou perder nada. E você? O que vai acontecer com você que vive uma vida desonesta, uma vida ímpia? Então, se no final de tudo ele respondeu: não vou perder nada, porque eu vivi uma vida íntegra. A melhor coisa que temos, irmãos, de forma bem simples, é deitar à noite e dormir um sono tranquilo, sabendo que nós fizemos o que era certo. Colocamos, conforme na pregação da semana passada, o cinturão da verdade. E quando você fala a verdade, você não tem nada a esconder, não tem que se lembrar de mais nada. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então não podemos nos moldar aos padrões desse mundo. Aí vamos para a terceira atitude. Depois de apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em Romanos capítulo 12, e de rejeitarmos os padrões deste mundo, estaremos prontos para a terceira atitude apresentada pelo apóstolo Paulo. Diz o versículo 12, na parte B: transformar-se pela renovação da nossa mente. Então não basta você apresentar o seu corpo, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não basta você resistir aos padrões desse mundo, mas você tem que renovar a sua mente. E a renovação da mente é aquela palavra que eu falei, metanoia, ou seja, renovar a mente, buscar em Deus cada dia mais. Champlin vai falar sobre esse assunto, dizendo que essa renovação da mente é de caráter espiritual, assumindo o aspecto de reforma, em que as faculdades mentais e espirituais, as faculdades imateriais do indivíduo, são afetadas para melhor, uma renovação para melhor. Isso é mais do que a renovação intelectual, é uma renovação total, é o que diz o versículo. Renovação da mente. A ética desse mundo, ela está em constante mudança. Aquilo que era vergonhoso ontem, hoje é aplaudido. Muitos aplaudem o que era vergonhoso antes. E nós, na renovação da nossa mente, nós vamos meditar na palavra, vamos confrontar com a palavra. A nossa balança de medir é a palavra de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ver aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo apoiado, Deus não aprova. Temos que amar as pessoas que Deus ama, mas odiar o pecado que elas praticam. É o que Deus nos recomenda. Então, nós devemos aqui avançar para o alvo.
que é Cristo Jesus, é buscar ter a mente de Cristo. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Temos um padrão absoluto, não temos como mudar. Se nós cremos em Deus como nosso Salvador, como nossa regra de conduta, é fé na palavra de Deus. E a conclusão de tudo isso, irmãos, dessa reflexão, versículo 12, na parte C, nós teremos aqui a grande bênção. Qual que é a grande bênção que você encontra aqui no texto de Romanos capítulo 12? Bem no finalzinho ali. Alguém pode falar bem alto? Depois de tudo isso, o que nós encontramos como grande bênção? Nós podemos o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a grande bênção, nós não vamos experimentar essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus se nós nos moldarmos a este mundo. Essa é a grande verdade. Para experimentar significa provar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é algo assim fictício, é algo comprovado. Eu posso aproveitar essa boa, essa perfeita e essa vontade de Deus de forma completa, se eu viver de forma conforme Ele ensina a sua palavra. Então, a vontade de Deus, ela é conhecida, ela é experimentada somente através de uma vida de consagração completa diante de Deus. E se nós formos olhar para mais um texto, antes de ir para o final, lá em Efésios capítulo 5, como conhecer essa vontade de Deus e não nos moldar ao padrão desse mundo, Efésios capítulo 5 nos dá aqui a recomendação. Versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outra versão, é usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a boa, qual a vontade do Senhor. Então, vivendo uma vida, conforme diz aqui, prudente, não andando como nécio, mas sim como sábio, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem cada oportunidade, nós jamais seremos moldados aos padrões desse mundo. Amém, irmãos?